Começando mais um episódio aqui com um amigão meu aqui, amigão do coração, hein? Esse aqui eu gosto demais. Que é pra vocês é Dr. Luca Poiati, pra mim é o Lucão, beleza? Ele é o médico do CAPS. Muito obrigado por ter vindo, Lucão. Pô, pra mim é uma satisfação, cara. A gente que já tem aí quase 10 anos de amizade, né? Eu acabei vindo pra Poços em 2016, a gente se conheceu, então ano que vem, 10 anos que eu te conheço. Fiquei muito feliz com o convite. Pra gente que é, além de colega seu, né? Amigo de tanto tempo, a gente sabe que isso é a sua cara, realmente um podcast. Essa parte da comunicação sempre foi um forte seu. Então, pra mim é uma honra estar aqui hoje, uma satisfação esse sábado de manhã, né? Eu vim no carro escutando um pagodinho, agora já comi um pão de queijo Tomando aqui, um cafezinho. uns doces, um cafezinho. Então, assim, muito feliz, cara, muito feliz. Top. E a honra é minha, Lucão. Obrigado por ter vindo. Lucão, vamos lá. Você formou em medicina aqui Certo. na PUC, né? Certo. E qual que foi a tua inspiração? O que te levou a querer seguir esse caminho? Certo, bacana. Acho que eu vou puxar lá de trás mesmo. Tem gente que sempre sonhou em ser médico. É uma construção de longos anos. Pra mim, não. Eu sempre vivi cada dia após dia. Acho que cada período da vida é muito importante. Então, na infância, eu tentei aproveitar os momentos, todos eles. Tanto de estudo, eu sempre fui um bom aluno no colégio, né? Bagunceiro, né? Não posso mentir, né? Algumas intercorrências, mas assim, sempre tentei deixar minha nota alta e participar de tudo, das atividades complementares, atividades físicas, enfim. Vivi cada momento da vida, cada etapa. Acabei vindo aqui para Poços, né? No correr da minha formação acadêmica, né? Escolar. Entrei aqui no Colégio Objetivo, até onde eu conheci vocês. Foi um ambiente muito especial para mim. Eu faço questão aqui até de recordar os momentos que eu passei lá, porque mudou muito minha perspectiva de vida, a importância que eu dava para as coisas. Enfim, e naquela trajetória, né, a gente sempre muito novo, né, aos 17 anos ali, 18 anos, tem que escolher o que quer para o futuro. Às vezes ainda não tem aquela formação, né, intelectual para decidir isso, não sabe como é que vai ser. Às vezes, eu quero ser advogado porque eu conheço uma pessoa que é advogada, ela é bem sucedida, mas e o dia a dia? O dia a dia a gente não conhece, mesma coisa a medicina, enfim. Aí eu lembro que na época eu prestei vestibulares para diferentes áreas, realmente, ver assim o que eu ia passar dentro das possibilidades que eu poderia escolher, né? E a medicina foi um caminho, na época acabou que a PUC abriu o curso aqui em Poços, né? E eu apostei nessa ficha, né? Construí minha formação acadêmica, ensino superior aqui em Poços, e foi muito bacana. Trazendo até um pouco de contexto para o pessoal aí de casa, eu tenho uma inspiração muito grande dentro da minha família na parte médica, que é meu avô. Meu avô na parte de mãe. Eu por decorrência da vida, assim, meus pais me tiveram muito jovens, eu fui bastante tempo criado pelos meus avós, né? E diante desse cenário, tinha o meu avô é médico, meu avô é aquela formação médica bem antiga, bem clínica, assim, basal mesmo. Enfim, ele se formou lá em São Paulo, na USP, Pinheiros, então, assim, sempre uma formação muito sólida. Muito íntegro assim nas suas decisões, muito ético, nunca levou o dinheiro assim acima de tudo. Então assim tinha aquele momento da semana que ele atendia quem não tinha condições de pagar. Então assim isso de certa forma sempre foi me inspirando, sabe? E muito legal, cara, ao decorrer da trajetória dele, até contextualizando, assim, acho importante exaltar um pouco ele aqui, né? Com certeza. Ele que já está correndo aí para os seus 80 anos, né? De idade, assim. Tem algumas condições de saúde, mas está firmão, ainda está clinicando, né? Ele fala que o consultório ele não pretende fechar as portas tão cedo. Isso pra gente é muito legal, uma energia. Mas ele que se formou na USP em 72, lá em São Paulo, na época não existia ainda uma residência em reumatologia, né? Ele é reumatologista. Então, era um departamento ali de doenças conjuntivas, enfim, algumas questões roxomusculares, articulares, que pertencia ao departamento de ortopedia. E se via já a necessidade de ter um caminho paralelo para a reumatologia. Então ele, junto com alguns outros mestres da época, se reuniram, levaram a documentação até o MEC, enfim, autorizaram, né, a residência de reumatologia. Então ele é um dos primeiros reumatologistas do país, cara. Isso é muito legal. E trabalhou em São Paulo há alguns anos, acho que por volta de uma década mais ou menos, foi chefe de alguns serviços. E na trajetória, através de alguns contatos, acabou vindo para Poços de Caldas, conheceu a cidade, uma cidade, para quem não conhece, turística, muito bacana, muito atrativa, sempre foi, em diferentes épocas, sempre foi muito atrativa. E havia necessidade de um profissional como ele aqui, né, por conta da área mesmo, né, e da demanda. Então ele veio, se instalou, trouxe a família, trouxe meus tios, minha mãe, enfim. E, cara, essa trajetória aí, essa construção familiar vem mais ou menos desde essa época, né?
E com certeza ele é uma motivação, então eu faço questão de falar dele. Muito legal. Que fera, velho. Eu sempre falo que todo mundo que vai para uma profissão Uhum. tem uma inspiração Com certeza. naquele caminho. Seja da família, seja na televisão, alguém que viu um seriado. Sempre tem uma inspiração, né? Com Alguém que certeza. te desperta ali, ó. Gostei dessa área, gostei do jeito que esse cara aborda Pronto. o negócio. Exato. E pro pessoal entender, Uhum. qual que é o objeto de estudo da reumatologia? Certo. A reumatologia, bom, ela é uma área assim, ó, é até tida entre os colegas médicos, né, como uma área de clínica raiz, né? Geralmente são questões crônicas, osteomusculares, articulares. Então acho que você deve ter ouvido já falar de artrite reumatoide, é uma doença bem comum assim do atendimento do reumatologista, lúpus, enfim, é uma demanda bem abrangente, né? E são casos muito complexos, cara, porque é o que ele costuma dizer. Geralmente, o paciente que chega para ele é aquele paciente que já chega com uma questão funcional bem prejudicada. Então, assim, já tá difícil trabalhar, já tá difícil, basicamente, se movimentar mesmo. Então, já rodou vários médicos, já fez uma série de exames, ainda não identificou, aí chega até ele, né? E ele, dentro daquele cenário, ele floreia, traz, assim, alguns exames específicos ali, tenta abordar da melhor forma. E muitas das vezes são casos bem-sucedidos, né? Às vezes não consegue retomar o que a pessoa era no passado, mas consegue dar qualidade de vida, que é o fundamental, que é o que a gente busca, né? A melhora da queixa principal, né? Ah, legal. E teu avô, então, foi precursor da Precursor. reumatologia no país. Cara, sim, da reumatologia, sim, posso dizer que sim, muito legal. Que da hora, Muito cara. legal. Lucão, e aí você entrou, mas você não quis seguir esse caminho da reumatologia, né? Bacana falar isso. É porque, assim, é comum, né? A gente vê até que na medicina, como outras áreas também, se tem alguém na família que já é precursor, geralmente quem vem depois segue a trajetória, porque fica um pouco mais fácil, né? Já tem a demanda, já tem o espaço, então, assim... Mas eu acho que nada melhor que você viver a prática da coisa para você ver realmente se você se encaixa naquilo, né? Eu fiz estágio com ele durante um período, foi bem legal, inclusive até hoje ele fala que alguns pacientes daquela época que estão com ele até hoje se lembram de mim. Ah, e aquele menino que vinha junto com o senhor e tal. Acho isso bacana, mas realmente não era muito o meu objetivo dentro da medicina, sabe? Mas foi muito legal porque acho que na medicina, muito além enfim, da especialidade, da área que você queira seguir, você tem que ser um médico completo. Ou pelo menos tentar ser, né? Ficar sempre em busca disso, né? Então, foi muito legal. Foi muito amplo para mim passar com ele, o período lá. E aí, durante o período da medicina, você foi tendo contato com várias áreas, né? Certo. E essa questão do CAPS ali já te chamava atenção desde o começo? Ou quando que você teve esse estalo de querer seguir esse caminho? Muito legal. Cara, é o seguinte, eu não conhecia antes, eu tenho que até ser honesto. Antes de entrar na medicina, eu não tinha ideia até das possibilidades dentro da medicina, que são muitas, né? A formação médica no Brasil ela é dividida em 6 anos, né? E nesses 6 anos em 3 partes, né? O ciclo clínico, o básico, né? Primeiro o básico, os 2 primeiros anos. No meio, o clínico, terceiro e quarto ano. E o quinto e sexto internato. E cada uma dessas 3 partes tem sua importância. O ciclo clínico são os dois... o ciclo básico são os 2 primeiros anos. É aquela parte que, assim, posso dizer que seja até uma extensão da escola. Então, são matérias mais teóricas para dar embasamento mesmo. Então, ali, anatomia, fisiologia, para ajudar na construção de raciocínio clínico, tá? Aí, os 2 próximos anos, que já é o ciclo clínico, aí você já começa a ter contato com as áreas. Então, assim, você já começa a passar com alguns especialistas nos diferentes dispositivos de saúde do SUS ou que tem algum convênio com a tua instituição. E ali você vai começando a aprofundar mais, sabe? E ter um pouco mais de contato com a prática. Os 2 últimos, que é quinto e sexto ano, é o internato. Então, assim, você já começa a rodar um pouco naquela rotina de plantão, acompanhar realmente o dia a dia como ele é. Tanto, eu digo assim, os prós e os contras do dia a dia. Isso é muito legal, porque já que você passa em todas as áreas, você consegue ver em qual área você se encaixa. Em qual área a sua atuação seria impactante, sabe? E, diante disso, o que aconteceu? Eu não tinha experiência nenhuma prévia com psiquiatria. Eu, ao longo da faculdade, meu currículo ele foi bem... construído acerca da ortopedia e da medicina do esporte. Foram áreas que eu sempre gostei bastante, sabe? Mas, assim, a partir do momento que eu acompanhei uma cirurgia de ortopedia, né? Eu percebi que o lado cirúrgico não fazia muito sentido para mim. Mas aí eu tava num período até meio de transe, assim, pô, o que será que vai dar certo? O que será que eu gosto e tal? Aí eu comecei a trabalhar comecei a acompanhar os CAPs. E só contextualizando, né, o que são os CAPs, né? Como é que aconteceu isso no Brasil, né? Então, assim, acredito que todos já ouviram falar, inclusive você, né? Antigamente existiam os manicômios, né?
Então eram ambientes de segregação mesmo. Infelizmente, até algumas violências aconteciam lá dentro. Então, assim, pessoas com transtornos mentais, principalmente transtornos mentais graves, né? Elas eram isoladas da sociedade. Você vê que ao longo até da construção da história da medicina, acontecia isso. Então, o diferente, ele era segregado. Ele não podia estar em contato com os demais. Enfim, houve a reforma psiquiátrica e ao decorrer dessa construção surgiram os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs, eles oferecem suporte, né, à saúde mental do indivíduo e, assim, está bem até descrito na portaria, com algum sofrimento decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Por que graves e persistentes? Eu vou até trazer um pouco a questão de fluxo dessa rede de atenção psicossocial, né, que é o que, digamos assim, abrange os CAPs, né. O SUS, né? O SUS foi o Sistema Único de Saúde, ele foi fundado de fato em 90, né? 1990, então assim, já estamos aí praticamente com 35 anos do SUS, né? O SUS, ele é gratuito e assim, ele é universal, integral e também ele oferece o atendimento de acordo com a diferença do indivíduo, um atendimento, digamos, não personalizado, mas assim, que atinja, digamos assim, as demandas daquele indivíduo. Cada pessoa é única, né? Cada um tem seu cenário de vida, enfim, suas dificuldades e vulnerabilidades também. Então, assim, ele é muito completo. A gente sempre tem que defender o SUS, na minha opinião, porque, assim, tem países que não têm o SUS. Tem países que tudo é relacionado à parte médica é particular e, assim, são muitos gastos decorrentes disso. Assim, aqui em Poços, por exemplo, houve uma forte época de migração para os Estados Unidos, né? A gente conhece muita gente aqui no nosso dia a dia, que por volta ali dos anos 90, começo dos anos 2000, foram para os Estados Unidos, né? Acho que você já teve até convidado aqui que fala um pouco disso, né? E o que é legal, cara? Tudo lá que envolve saúde é muito caro. Então tem pessoa que trabalha lá até hoje, mora lá, mas quando vem de férias aqui para ver a família, tal, aproveita para fazer exame, passar no dentista, passar no médico. Por quê? Porque vai num postinho de saúde ali do bairro, consegue fazer isso de uma maneira sem gasto, né? Isso é muito legal. E, bom, nessa perspectiva do SUS, né, tem os CAPs. Os CAPs, eles, como eu disse, né, eles são divididos em diferentes modalidades. Então, a gente trabalha atualmente. Cidades menores vai ter CAPs na modalidade 1. O que seria o CAPs na modalidade 1? É um CAPs que ele atende de tudo decorrente da saúde mental. Então, assim, tanto infância e adolescência, quanto público adulto, e também dependente químico. Então, tudo que tiver, assim, de saúde mental, num teor de gravidade já, que a atenção primária, que são os postinhos, não conseguem dar conta, vai para o CAPS. Numa cidade que nem Poços de Caldas, que a gente caminha hoje aqui numa faixa de 200 mil habitantes, mais ou menos, já tem CAPS em modalidade 2, tá? CAPS em modalidade 2 já tem uma equipe profissional um pouco mais robusta, equipe profissional e multiprofissional também. Então, assim, diferentes áreas ali dentro. Então, ali a gente tem médico, tem psiquiatra, tem assistente social, tem enfermeiro, psicólogo. Então, assim, muita gente, terapeuta ocupacional, pessoal das oficinas, artesãos. Então, assim, é muito completo o que a gente oferece dentro de um CAPS, né? E, basicamente, é isso, cara. Entendi. Então, o CAPS, ele atende o pessoal infantil, certo, né? O pessoal adulto e tem um setor específico para álcool e droga. E idoso também. Idoso. Toda a faixa, né? Legal. Exato. O que costuma ser comum, principalmente no pessoal infantil? Ele tem muita questão de vício em celular, desse tipo ou não? Cara, com certeza. A gente vê que é um problema abrangente hoje em dia, né? As crianças, elas têm a exposição à tela desde muito cedo. É uma questão que a gente sempre trabalha e conversa, inclusive com a rede de apoio familiar, que assim, a gente percebe que essa geração atual, principalmente, os pais não estão muito preparados para ser pais, né? A gente é uma geração muito atarefada, uma geração multifocal, então a gente vê que a pessoa ela se perde assim nas esferas da vida, trabalho, família, atividade física e tudo mais, é muita coisa para se pensar e às vezes deixa a criança um pouco de lado. E para a criança, obviamente, não se manifestar, enfim, joga um celular na mão, fica mais fácil controlar, sabe? Só que assim, isso a longo prazo e também com esse tempo de exposição aumentado, a gente vê uma série de consequências que chegam até no nosso serviço. Então assim, são crianças que têm uma dificuldade muito grande de comunicação e interação social. São crianças que dificuldades relacionadas ao sono, porque não tem aquele horário para parar de usar o celular, então às vezes usa até o tardar da noite, então assim tem aquela inversão sono vigília, sono dia, então assim às vezes dorme de dia, à noite fica acordado. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Bagunça a liberação de
Tudo, Hormônio dos na hora que tá hormônios, dormindo, né? com certeza. E também você vê que atrapalha, assim, principalmente a questão da convivência social. Você vê que são crianças um pouco mais isoladas, sabe? Entendi. E isso vai trazendo uma repercussão futura, porque uma coisa que eu sempre busco construir com os pais é o seguinte, a gente trabalha de uma maneira árdua, multiprofissional em cima da criança, porque assim, a criança é o adulto do futuro, né? E assim, não vai ter um minuto ali que vai ter uma virada de chave, a pessoa vai mudar totalmente. Então, assim, como é que vai ser quando tiver um emprego? Vai ter um chefe, vai ter que obedecer algumas regras, enfim, vai ter que seguir prazos, metas enfim, vai ter que interagir com as outras pessoas. Às vezes, eu não gosto, mas você tem que fazer isso, entendeu? Então, assim, trabalhar em cima disso. Entendi. E essa questão do celular pega a sociedade como um todo, né? Total. Atualmente. O que acontece que faz a pessoa viciar no celular, cara? Qual que é o mecanismo ali? Cara, o mecanismo é assim, ó, se você for pegar um celular, principalmente pensando assim numa criança, lá no início, é muito atrativo, cara. É colorido, tem musiquinha, dá pra ver vídeo, dá pra jogar, dá pra... Cara, é como se a criança construísse uma perspectiva de vida dentro de um aparelho, entendeu? E aquilo, querendo ou não, ocupa muito o tempo dela. Então, ela fica sem tempo até para desenvolver as outras atividades do dia. E um impacto muito grande é que os pais, a gente percebe que eles não colocam muito limite nesse aspecto. Então, assim, não tem aquele tempo de uso. É difícil você ver um relato de uma família que fala assim, meu filho pode usar o celular das 6 às 8 da noite. Não, é liberado, é na hora que ele quiser, entendeu? Então, assim, e qual que é o problema? Ao longo do tempo, nessa construção de, na hora que ele quiser, chega num ponto que se um dia acontecer algum conflito ali, você resolver tirar o celular dele, nossa! Acabou, cara. Descompensa totalmente, assim, a convivência, entendeu? Entendi. E, assim, ó, a criança ainda tem um pai, uma mãe ali pra poder chamar a atenção, né? E quando um adulto vicia num negócio desse, como é que o cara faz pra vamos dizer, pra desmamar vamos supor, celular ali, TikTok? Qual que é o procedimento ali pra poder fazer o cara sair disso? Certo. Bom, trazendo até um pouco pro meu dia a dia, né? Nos CAPs atualmente, a gente, não nos CAPs somente, mas assim, na saúde mental como um todo, a gente vê esse problema abrangente, principalmente por conta das bets, né? Dos cassinos online. O que acontece? Bom, a ludopatia, que é o jogo patológico, é esse vício em jogos mesmo de azar, o que acontece? É um transtorno comportamental, tá? Então é decorrente daquele hábito obsessivo, compulsivo, impulsivo ao longo do tempo. E a pessoa se vê presa naquilo porque... Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar em algum cassino online, enfim, alguma coisa do tipo. Falar a verdade, eu nunca apostei. Eu também não, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. Mas assim, como é que funciona aquilo ali? São pequenas vitórias que a pessoa vai tendo, então ela vai ganhando um pouco, certo? Uma hora perde, uma hora ganha, mas são pequenas vitórias. E no ciclo de recompensa, né, até no cérebro, questão da dopamina, então assim, ela vai tendo confiança. Ela vai se sentindo confiança. Para fazer o quê? Cada vez aportes maiores financeiros. Apostando mais. Até um dia que a situação descompensa. A casa cai. E quando que geralmente a situação descompensa? Quando ela começa a perceber que o problema não está só nela, mas os outros começaram a perceber. Então já começa a ter aquela coisa de começar a mentir em casa por conta do dinheiro que está sumindo. Começa a pedir dinheiro emprestado e não devolver. Então, com dívidas. Então, assim, começa aqui que você vê, cara, atrapalha o conjunto da obra inteiro, né? Começa a ter que mentir, né? Atrapalha a família, atrapalha o serviço, atrapalha perde dinheiro, a convivência, né, com os amigos. E nesse momento é geralmente quando a pessoa procura o nosso serviço, sabe? Quando a situação assim já tá feia. Tá feio. O CAPS não é um instituto ali preventivo. Ele já é pra quando a coisa é pra tá feia mesmo. Então, como é que funciona, né? Como eu te disse, a gente é bem alinhado nessa questão do SUS, né? O SUS ele é dividido em atenção primária, secundária e terciária. E de acordo com esse nível de atenção tem sua complexidade, tá? Então, por exemplo, os transtornos mentais, qualquer sofrimento psíquico tido numa estratificação de risco como leve, atenção primária. Então, são os postinhos de saúde. Tem um médico lá clínico que dá conta. Ou um médico até especialista em medicina da família e comunidade, que é uma possibilidade atual muito legal. Quando chega num CAPS, no nível de atenção secundária, já são casos graves e persistentes. Então, assim, o trabalho ali, ele é preventivo também, mas já chega também num caráter um pouco mais curativo. Então, assim, já é um problema um pouco mais alarmante. Entendi. Tá? Então, ali o usuário, ele não vai ter, por exemplo, só apenas um cuidado médico, ele vai participar também de grupos psicológicos, dependendo do sofrimento, como é que ele tá, qual que é a manifestação, até individual, com o psicólogo a gente faz.
acredita nessa possibilidade lá também. Tem também aquela questão de suporte de convivência. Então, assim, oficinas, outros grupos, atividades propostas, artísticas até. Então, a gente tenta... É como se fosse assim, ó, por alguma questão, aquele indivíduo, ele travou a vida dele, certo? As coisas não estão acontecendo. E aquilo dá um sofrimento mesmo. E ali é um lugar de reabilitação psicossocial, que a gente chama. Então, tentar trazer o indivíduo ao retorno para a vida dele. Talvez não como ela era antes, mas de uma forma até melhor, talvez. Ele enxergar as coisas de uma maneira diferente, sabe? Entendi. Então, é bacana, cara. O tratamento, por exemplo, a aposta, tem remédio para isso? O que a gente faz, cara? Em primeiro momento, é o suporte psicológico mesmo. A gente vê que tem, inclusive, evidências científicas muito fortes em cima da terapia cognitivo-comportamental, sabe? Mudar a rotina, mudar ali o dia a dia, sabe? E isso é muito interessante, né? Ao longo das sessões, eu sempre... Quando pedem até para eu falar de suporte psicológico, terapia, qual que é a importância, eu tenho uma frase assim que eu digo que na primeira sessão de terapia você vai ter um problema desse tamanho na sua cabeça. Ao longo das sessões, o problema vai ficando menor. Não é que o problema, digamos assim, diminuiu, ele ainda é latente. A questão é que você aprendeu a lidar com o problema. Isso é fundamental na construção de vida do sujeito. Então, é basicamente isso. Então, vai passar um tempo ali no suporte psicológico, aí o psicólogo, que é a referência do paciente, se notar realmente que está com alguma questão ansiosa, uma situação depressiva, está com algum quadro, alguma manifestação um pouco distinta de um padrão, aí ele aciona o médico para uma avaliação, entendeu? Entendi. Aí pode vir a entrar ali medicamento, Sim, né? Exato, exatamente. Entendi. E tem alguém, assim, ó, tem um indivíduo que ele é mais propenso a viciar em aposta, por exemplo, porque assim, ó, você vê que tem gente que aposta, mas não vai pro fundo do poço. E tem outros que, tipo assim, de uma hora pra outra, o cara começa, quando vê ele já tá arrebentado. Desanda, né? Tem o cara tem ali alguns sintomas que deixam ele mais vulnerável? Então, bacana a sua pergunta. O que a gente observa é assim, toda pessoa é propensa a alguma coisa, né? Todo mundo, a gente tem um histórico familiar. Então, por exemplo, se na tua família alguém tem esse problema, até nos parentes ali de primeiro grau, a probabilidade de você manifestar aquilo também é grande. Por quê? Porque você sempre fez parte daquele ambiente, né? Do ambiental daquela pessoa. Então, você sabe como é que funciona um pouco essa perspectiva, né? Mas assim, pessoas principalmente têm aquele comportamento obsessivo, compulsivo, pessoas que, por exemplo... Competitivo também, muito? Competitivo. Tem que ganhar. Né? Exato. Fica presa numa situação. Tem gente que caminha com isso desde a infância. Meio obstinado, né? Obstinado, Cara... exato. Por exemplo, eu perdi uma vez, mas se eu tentar de novo, eu vou conseguir. Sei. E naquilo, cara... Um negócio que, assim, ó, se você for ver, poderia até ser uma qualidade, né? Putz, o cara é persistente. Pronto. Mas não é persistente, ele já ficou obstinado, né? Então, ó, eu apostei 1.000, perdi, vou pôr 10 mil. Perdi, vou emprestar 100 mil, vou ganhar. Agora é uma questão de honra. Exato. Aí vira bagunça, né? Vira bagunça, cara. Então, a obstinação pode-se dizer que é vamos dizer aí, um ponto que leva a pessoa a ter uma tendênciazinha pra aposta aí, né? Com certeza, faz obstinado, sentido. né? Sem competitivo. dúvida. Porque tem vezes assim, ó, a competitividade é saudável, é legal, né? Mas você vê que tem gente que é fora de base, cara. Exato. O cara já fica ali... Você vê que ele joga um videogame, ele perdeu, ele não dorme, né? Ele fica bolado, né? Fala, calma aí, brincadeira, né? Não precisa ficar nesse pique, né? E aí isso aí acaba, às vezes, afundando o cara, né, velho? Exato. Então... E uma coisa que eu acho legal também de falar é assim, é importante sempre a construção do sujeito mesmo, ele mesmo perceber quando que a coisa está afetando. Qual que é o momento de procurar ajuda. Porque às vezes ele fica preso nesse cenário, né? E quando vê, as perdas ao longo dos anos são maiores, né? E talvez se tivesse tido uma intervenção mais precoce, não tinha acarretado para tantos problemas, né? Acho que é uma linha muito tênue entre persistência e obstinação. Pronto. Né? Persistência é bom, mas obstinação foge do racional já, né? Pronto. Você tá insistindo numa coisa ali que já deu, né? Exato. Acabou, perdeu 1.000, vai embora, você vai perder mais, né? E é engraçado que eu já percebi assim, ó, a pessoa ganha, ela continua, né? Às vezes ganha, ela até para. Opa, ganhei, vou embora. Segurar um pouco. Quando perde, não para. Já percebeu? Tipo sim, assim, ó, sim. Às vezes o cara vai no cassino, ele consegue ganhar, o máximo que ele já ganhou foi 10 mil, mas ele já conseguiu perder 100 mil. Por que ele não ganha 100 mil também? O cara é mais obstinado quando ele perde do que quando ele ganha, né?
acho que a tendência desse pessoal, assim, que em aposta, né? Falando assim, Sem em dúvida. aposta. E falando, assim, em questão aí de... vamos dizer aí no setor de álcool e droga, né? Já Certo. muda um pouco o cenário, né? Uhum. Eu acho que é mais grave, né? Sim, bacana você falar isso, né? Só para contextualizar um pouco pro pessoal também, eu sou um dos médicos atuantes, né, no CAPS Álcool e Droga do município. E, enfim, o que a gente nota também, muito além da questão da dependência, é a questão social, né? Os prejuízos. Então, geralmente são pessoas que tiveram uma rede de apoio familiar muito quebrada mesmo. Então, assim, às vezes não teve o pai, não teve a mãe, não teve ambos. Em situação de rua, morador de rua. Então, assim, às vezes em algum momento da vida ali, alguém ofereceu a droga e começou a usar e chega a um ponto que aquele uso fica tão abusivo que não é nem questão mais de prejuízos sociais, já vira uma questão de risco de vida, né? Então, assim, geralmente ou a pessoa procura o nosso serviço, mas na maioria das vezes é a família da pessoa, algum parente, alguém assim que vê a pessoa assim, de certa forma, se acabando mesmo, né? E busca a nossa atuação. Entendi. E fazendo uma comparação, assim, com a questão das apostas, né? E do álcool. O que eu percebo, né? Na minha visão, assim, leiga, né? A aposta, você vê assim, ó, o jogo, acho que o que prende a pessoa ali na aposta não é nem o jogo. Porque pensa bem, ele podia jogar sem pôr dinheiro. Simulação. Pronto. Mas não desperta Adrenalina. a adrenalina ali, né? Pronto. Ele sabendo que não tá valendo, não é a mesma coisa, né? Aham. Senão acabava o problema, né? Exato. Senão aí seria, vamos dizer, um vício como se fosse num videogame, Aham. né? Beleza. Existe também o vício do videogame, mas comparado com a aposta, é bem menor, né? Sem dúvida. E agora o álcool e a droga, na minha visão, né? Parece que ali já é um negócio mais substancial, porque, tipo assim, ó, é o álcool mesmo, né? O corpo pede, começa a pedir aquilo, né? Exato. A pessoa, quando ela bebe por longos períodos, né? Quando ela fica sem beber, que seja horas, já entra num estado de abstinência. Então, aquele desejo fica incessante, a ponto da pessoa não conseguir se controlar mesmo. Às vezes, adota até um comportamento agressivo, um comportamento um pouco hostil com a família. A gente já ouviu falar cenários assim, né? Ao longo dos anos. E aí são complexos, porque você trouxe aí até duas situações que são situações legais atualmente, né? A gente não está aqui para falar muito de termos jurídicos, de legalidade ou não de operante da coisa, mas assim, qualquer pessoa tem acesso a isso. É permitido, né? É permitido, né? Não é Para algo maiores de 18 anos, é claro, né? né? Mas assim, você vê que o acesso é muito fácil. Fácil. E ainda mais hoje, como por exemplo, celular na mão, o cassino tá no teu bolso. Pronto. Né? Porque eu penso assim, se a gente tivesse que ir num cassino jogar, por mais que você tá viciado, não tem jeito de você acordar segunda-feira, 7 horas da manhã e partir pro cassino. Sem dúvida. Né? A não ser que você mora lá em Las Vegas, né? Uhum. Agora, aqui o cara com o celular no bolso ali, é só ele clicar no aplicativo ali e começar. Ué, fica muito fácil, né, cara? Muito fácil. E a questão da facilidade também, porque tem gente que tem a teoria assim, ó, não, se o cara não for viciado, pode estar na cara dele ali que ele não faz nada. Ô, meu amigo, mas a facilidade ali ajuda, né? Ajuda, você com tá no certeza. cassino no bolso, Com certeza. qualquer 5 minutos ali você ativa, né? Pronto. Agora, se eu tiver que ir pra um cassino, né, pra jogar, vou jogar menos, né? Porque pra chegar lá já é um transtorno. Tem que ser final de semana, né? Só que você pode ir também no final de semana e arrebentar, né? Ou Poços de Caldas nos anos 60, 70, né? Que tinha ali na praça. Então. Mas é complicado, né, cara? Porque facilitou muito, né, Lucão? Facilitou muito, cara. Tá muito fácil ter acesso a esse vício, né? Exato. O vício do cassino, assim, no celular é bem mais fácil, por exemplo, do que o vício numa bebida alcoólica, né? Sim. Que também não é difícil. De certa né? forma, sim, cara, pelo acesso. Mas, assim, o que a gente vê também, que eu acho importante falar, né? O problema disso é que saiu até uma estatística outro dia, eu não tenho dados aqui para trazer, mas os excessivos gastos de pessoas que recebem Bolsa Família com os cassinos online, sabe? Então você vê que a população que realmente fica bem presa nisso é uma população um pouco mais carente. E assim, isso dificulta de certa forma, cara, colocar comida na mesa. Então assim, é uma situação bem grande, enfim, a gente tá lidando com isso da melhor forma possível. Cada vez aparecem mais casos e se tornou uma preocupação, né? Por exemplo, se você passasse na maioria dos CAPs, né, álcool e droga, enfim, qualquer modalidade que seja, alguns anos atrás dificilmente você ia ver um grupo falar sobre isso.
Hoje existem grupos que falam sobre isso. Então, assim, tornou-se um problema para a sociedade, entendeu? Isso é fato. Então, assim, é complicado. Complicado. Ô, Bem Lucão, complicado. e assim, por exemplo, você falou, tem gente que deixa de pôr comida na mesa, né, Pronto. pra postar. Mas eu acredito que essa pessoa, ela consegue se enganar, né? Porque ela fala assim, ó, eu vou apostar pra eu colocar comida na mesa, né? Então ela se Sim. engana. Existe isso? Cara, Tem dessa? existe. Eu acho que, assim, tudo que você ganha dinheiro de uma forma muito rápida, você tem que ponderar muito bem se vale a pena, tá? Porque além do investimento psicológico naquilo, você tem muito a perder em relação à tua vida, né? Então, assim, a tua família, ao teu trabalho, as coisas que acontecem no teu dia a dia. Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a pessoa que entra nisso, tudo bem, é o que a gente sempre fala, até em questão do uso de substâncias, né? Se o cara bebe um álcool ali, bebe uma bebida alcoólica de final de semana, mas, cara, ele é funcional, ele tem uma relação super boa com a família dele, ele trabalha, ele desenvolve a vida dele, isso não é um problema. Agora, o problema é quando aquilo atrapalha, traz prejuízos vivenciais para a pessoa, a ponto dela não conseguir desenvolver mesmo, entendeu? Entendi. Porque é o que a gente sempre fala, né? Quem sofre muito e junto, talvez até mais, é a família. Porque é muito triste para a família ver um sujeito decair ao longo dos anos. E cada vez mais, e enfim. E aquilo. E é um sofrimento para todo mundo, não é só para quem tá dentro da casa, mas assim, para quem conhece, para quem soube como é que era aquele sujeito no passado. Pô, ó o fulano, ó o que aconteceu com ele. Puxa, naquela época a gente tinha sonhos juntos, perspectivas juntos, e infelizmente tá dessa forma, Tá né? decaindo. Mas uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que ter muito a ciência disso quando você trabalha com saúde mental, né? Da mesma forma que talvez a pessoa tá dentro de um buraco, ela consegue levantar na maioria das vezes. Então, assim, a gente tem que ter essa construção de perspectiva até dentro da gente enquanto profissional. A gente tem que acreditar um pouco mais nas pessoas, sabe? Porque realmente, se a pessoa chegou até a gente, é porque as coisas não estão tão simples. Se ela tem critérios até para estar dentro de um CAPS, né? É porque a coisa não tá tão legal. E assim, a gente tem um trabalho bem amplo para tentar, de certa forma, trazer essa pessoa de volta para a vida, sabe? De uma maneira plena, saudável, com bem-estar, que é o que a gente busca, né, cara? Um negócio que você falou aí, que eu acho que é talvez ali o primeiro passo que vocês fazem lá para poder trazer a pessoa de volta. Ela tem que parar de mentir para ela mesmo e assumir que ela tá com problema, né? Então, Certo. assim, ó, eu acho que a pessoa, quando ela, por exemplo, assim, ó, a pessoa bebe, Certo. quando ela vai partir para beber, ela conta uma história na cabeça dela. Então ela justifica a ação, ó, não faz mal não, eu vou tomar só um golinho, Certo. né? Aham. E ela se convence, porque é muito difícil um cara falar assim, ó, isso aqui mata, vambora, né? Sem É dúvida. muito difícil, porque a pessoa, o ser humano tem o instinto de não ir contra ele mesmo, né? Então, primeiro ele conta a mentirinha, né? Ó, isso aqui faz mal não, vou tomar só mais hoje. Depois, não, isso aqui eu não vou, eu tô no controle, né? Aí a mentirinha cola, ele engana ele, pra ele poder tomar com a consciência limpa, Pronto. né? Então, igual você falou, o problema no começo é desse tamanho, né? Porque aí ele vai mentindo, dúvida. mas o sinal vai dando sinal, velho. Fala, Sem velho, dúvida. não tá no teu controle mais. Virou bagunça, Aham. né? E aí a hora que ele aceita a realidade, ó, faz mal, tá me arrebentando. O primeiro passo foi dado, Pronto. né? Justamente. Aí o trabalho começa, porque enquanto a pessoa tá em estado de negação, é até difícil trabalhar com ela, né? Sem dúvida. Você quer ver? Isso funciona para tudo. Por exemplo, eu digo em meu nome aqui, mas eu tenho certeza que já aconteceu com a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, talvez até com todas elas, né? Eu vou beber refrigerante até dezembro, porque a partir de janeiro do ano que vem eu vou começar na academia, eu vou parar de beber refrigerante, vou parar de comer doce, minha vida vai mudar. Mentirinha, né? Como se tivesse uma janela ali que se você atravessasse, pulou pro outro lado, pronto, mudei, sou outra pessoa. E a pessoa não entende, cara, que é pouco a pouco, cara. Se não mudar um hábito ali, começa um dia, muda uma coisa, entendeu? Tipo assim, dorme melhor, dorme mais cedo. No outro dia, bebe mais água. No outro dia, tipo assim, hoje eu não vou comer uma sobremesa no almoço. No outro dia, não vou comer na janta. Eu vou começar a fazer esporte 3 vezes por semana, depois 5, entendeu? Até chegar no nível que a pessoa olha pra trás, olha pro dia 1, né? Que foi aquele dia que teve a mudança do primeiro hábito. Fala assim, pô, cara, olha a diferença. Aí começa a ver diferença até nas fotos, composição corporal, tudo.
Então, assim, cara, é pouco a pouco. As pessoas, elas têm uma expectativa, a gente vê que isso é muito comum, principalmente no Capital que Droga, né? A pessoa chega lá, eu quero ser internado hoje, porque eu vou ficar um tempo na internação, depois da internação eu vou sair de lá, minha vida já vai estar outra. Cara, é pouco a pouco. Dê a importância de cada etapa. Então, assim, passe pelo suporte psicológico, para primeiro você entender por que você precisa passar por isso. Depois passa com o médico, caminha com o tratamento ambulatorial, vê como é que vai ser, tá? Depois, cara, tem a possibilidade de ser internado, é viável essa internação, beleza. Mas assim, uma coisa assim, não dá pra generalizar também, tem casos e casos. A gente tem transtornos, né, graves, tá? Transtornos mentais graves que não tem uma perspectiva, digamos assim, tão positiva de uma melhora num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo. Questões lônicas, mesmo, né? Questões longas até mesmo crônicas, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. É difícil eu falar de uma situação específica, porque cada pessoa tem um contexto. Mas, assim, é isso, cara. Eu confio muito nisso do pouco a pouco, entendeu? E você falou bonito agora, Lucão, sabe por quê? Você falou aí, todo mundo conta essas mentirinhas aí. Eu faço isso, cara. Todo mundo conta. E é um mecanismo cerebral. Então, ó, você que tá vendo aí, ó, você tem que parar de marcar data pra fazer as coisas. Pronto. Não é, Lucão? Sem dúvida. Começa hoje. Para de segunda-feira que eu vou marcar. Você tem que fazer alguma coisa hoje, com o que você tem na tua mão, né? Sem dúvida. Porque se esse negócio de, eu vou marcar, ó, dezembro eu paro. Ô, velho, você não vai parar, velho. Quantas vezes já mentiu pra você mesmo? Né? A pessoa fica falando isso aí, ela mesmo sabe, velho. Começa a ficar ridículo, né? Ó, dezembro, janeiro eu começo. Começa nada, você falou que começava em setembro, você falou que começava em novembro, né? Você tá mentindo pra quem? Acorda pra vida, velho, né? Sem dúvida. E outra, faz uma coisa mais simples, né? Sim. Mas faz. Pronto. Ó, eu vou comprar roupa pra ir pra academia, luva, velho, vai com o que você tem mesmo, do jeito que você tá, velho. Depois você compra, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque isso aí é desculpinha, cara, né? Eu não vou ainda, eu não vou começar hoje porque eu tô sem roupa. Velho. Mentir pro tio, né? Sem dúvida. Não, cara, acho que isso serve pra tudo. Por exemplo, tudo é possível, né? Se Deus quiser, um dia esse podcast vai ser um podcast muito grande, eu tenho muita perspectiva disso, fico muito feliz se isso acontecer. Mas assim, começou pequeno, começou só com a tua vontade, entendeu? Então assim, e tudo vai melhorando com o processo. Então, por exemplo, a partir do momento que mais gente assiste, mais gente patrocina, mais gente acompanha, a estrutura muda. Pode chegar um dia a ser um dos maiores do Brasil, entendeu? Então, tudo é possível. Tem que começar, né? Tem que começar. Se não começar... Se não começar, né? As pessoas querem começar já voando, né? Voando, não tem jeito, assim, cara, né? Não tem jeito. Todo mundo partiu do início mesmo, né? Começar com o que você tem na tua mão. Pronto. Se você já tem condição de começar voando, começa voando. Pronto. Se você não tem, começa com o que você tem, né? Pronto. E olha o que legal que você falou. Você falou assim que o cassino ali online, eles têm estratégia, né? Então são pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias. Opa, ganhei R$5. Pronto. Ganhei 10, né? E vai fazendo aquele barulhinho ali, parabenizando o cara. Parabéns, você ganhou rodada dupla, né? Mais R$5, porra. Né? E o cara vai ganhando ali, e essas vitórias, todo mundo gosta de ganhar. Pronto. Seja qualquer coisa, né? Se alguém te parabeniza, Lucão, você ganhou aqui, parabéns, cara. Nossa, você é lendário. Sim. Né? Isso vai te viciando, né? Pronto. Então, pra vida, vamos usar, como diz, vamos pegar a estratégia dos cassinos, vamos usar pra vida. Vai na academia hoje, parabéns, velho, né? Você foi um dia. Foi 2 dias, olha que top. Né? Subiu 1 quilinho ali, olha que show, né? Pequenas vitórias, né? E não querer chegar já no topo, né? De cara. E isso vai te viciando no que é bom também, né? É a mesma filosofia do cassino, né? Pronto. Pequenas, vamos dizer assim, doses de dopamina ali, né? Sem dúvida. Durante o... E trazendo também outra questão que eu sempre levei muito em consideração, cara, pra mim isso sempre foi muito difícil, né? Acho que pra maioria das pessoas também, a gente sempre aposta no longo prazo, né? A gente sempre aposta, por exemplo, eu lembro durante a faculdade de medicina, até por ser um curso que gera muitos gastos, né? O pessoal fala assim, o dia que eu me formar, eu vou viajar pra tal lugar, eu vou ter tal carro, quero morar em tal lugar, enfim, eu vou fazer coisas que hoje talvez não são tão acessíveis pra mim. E, cara, a pessoa se prendia muito no daqui 5, 10, 15 anos, entendeu? Quando eu for, né? E eu acho importante ter essa mentalidade do dia a dia, cara. O que você pode fazer hoje, cara? Talvez a gente não tenha o nosso futuro garantido, porque a gente não sabe, é imprevisível. Mas, assim, a gente tem o agora, né? O que você vai fazer com o seu agora? O que você pode contribuir no seu agora, entendeu? Então, assim, acho que isso é muito legal. Tem até uma frase, cara, que eu lembro que no santinho de formatura até que eu dei para meus familiares, tinha uma frase ali que eu gosto muito. Eu não sou de guardar frase, mas essa me impacta.
É uma do Bob Dylan que a felicidade não é um caminho que leva a algum lugar. A felicidade é o próprio caminho, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito legal, cara. Com certeza. Dia a dia, né? Dia a dia. Até Jesus Cristo falou isso aí, Pronto. cara. Cada dia tem seu mal, Exato. né? Hoje é hoje. Porque pensa bem, isso aí, se você for pensar muito a longo prazo, desanima também, né? Desanima. Porque, ó, daqui 5 anos eu vou ser isso e vou fazer isso. Ô, velho, mas e hoje? Né? Porque será que 5 anos atrás você não queria estar aqui? Sim, sim. Né? E agora você tá querendo estar dali mais 5? Pronto. Não acaba, né? Sem dúvida. A gente, acho que você sempre vai, se a gente ficar nesse ciclo, né, vicioso, você sempre vai querer estar 5 anos pra frente, Pronto. né? Porque as metas não acabam, né? Os objetivos não acabam, Não né? acaba. E a gente vive numa sociedade, eu vejo que as crianças, principalmente, atualmente, eu vejo muito isso no serviço, elas estão muito presas à comparação. Então, por exemplo, já que fica muito na rede social, né, acompanha pessoal que posta a vida como uma vida com certo glamour, né? Uma vida editada também ali, né? Pronto. São flashes, são cortes do dia a dia, né? E a criança, ela constrói dentro da cabeça dela que aquilo é o certo, aquilo é o correto, aquilo que ela quer. Só que tem que entender o seguinte, cara, todo mundo parte de um início diferente. Algumas pessoas têm uma estrutura um pouco melhor, né? Financeira, familiar, ambiental, enfim. E outras pessoas não, cara. Então, assim, cada pessoa tem que fazer o melhor possível com as ferramentas que possui, né? E a gente trabalhar em cima disso eu acho muito importante também, porque a gente tem casos de vulnerabilidade social extrema, cara. Então, assim, às vezes a gente faz até algumas visitas, né? Por exemplo, quando vai fazer alguma visita de algum paciente que está no nosso fluxo, a gente percebe que até assusta um pouco, sabe? Pra gente, enquanto profissional, é um pouco até pesado. Ver a situação da casa, ver a coisa como ela tá ali em si. Então, assim, cara, construir, o que eu falei, pouco a pouco, dia após dia, tentar ver a essência do curto prazo. Eu acho que isso é o principal. E sem comparação também, Sem né? Igual você comparação. falou, às vezes a criançada aí fica vendo Instagram, né, de famoso e tal, mas primeiro que ali é uma vida editada, né? Pronto. Não é ali, você não pode levar em conta ali, porque eles vão passar uma imagem de que é o dia a dia ali, mas é tudo filmado, né? A pessoa edita, ela põe o que ela quer, né? Pronto. E se você for ficar comparando, cada um tem, igual você falou, tem uma realidade, cada Exato. um parte de um ponto, cada um tem um objetivo diferente, né? Pronto. E acaba que a internet aí possibilitou muita comparação, né, cara? Sem dúvida. Porque como é que você ia um tempo atrás ia ficar sabendo da vida de um cara lá do outro lado do mundo, né? Não era tão fácil. Você via às vezes na televisão uma cena, né? Sem dúvida. Agora hoje em dia você consegue acompanhar ali passo a passo, né? Cada Exato. segundo da vida, né? E acho legal falar também que, assim, eu estava até conversando com um adolescente outro dia, a pessoa posta ali tudo que é bom, né? Até porque aquilo que dá like, aquilo que dá compartilhamentos, enfim. Mas, cara, você acha que aquela pessoa não tem aquele dia que ela acorda puta com as coisas, assim, dor de cabeça, brigou com a família, é empresário para dar satisfação, os patrocinadores cobrando alguma presença, cobrando algum post. Então, assim, é uma vida, cara. Para você pensar, uma pessoa que, sei lá, tem milhões de seguidores nas redes sociais, imagina a cobrança de ter milhões de seguidores nas redes sociais. Você tem muita responsabilidade, cara. Você tem a responsabilidade de andar na linha, entendeu? Porque pessoas se inspiram em você. E, enfim, eu acho isso muito puxado, cara. Eu, por exemplo, não sei se eu daria conta disso. Eu acho que eu sou uma pessoa que, nesse aspecto, eu me policio bastante, assim, em questão de rede social. Eu acho que, assim, cada pessoa se conhece, cada pessoa sabe como é que lida com as coisas. Eu já percebi que eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa predisposição até a ficar preso naquilo. Então, eu me policio ao máximo. Tipo assim, qual o conteúdo que eu acompanho. Eu procuro sempre seguir, tipo, as pessoas que eu gosto, assim, o perfil pessoal delas mesmo. Eu tento não ficar seguindo muitas marcas, muitas coisas que postam anúncios, assim. Eu me policio da melhor forma possível, para ter controle da minha família, né? Da minha família, do meu trabalho, da minha vida. Eu acho que isso é fundamental, cara. Eu brinco que, assim, Brinco não, é uma realidade, né? Vamos falar certo. A vida são esferas, então, assim... As esferas da vida, elas não precisam estar todas muito bem, mas tem que tentar equilibrar. Esse é o desafio da vida. Então, assim, é você equilibrar trabalho, família, atividade física, alimentação, é muita coisa. Cobranças, dívidas, enfim, cada um tem as suas, né? Mas, assim, é você tentar deixar nada cair. Isso é difícil, cara, é um malabarismo, né? É bem difícil.
Isso é legal pra caramba. Legal, cara. E isso aí que você falou é até o... Você já ouviu falar do Paulo Vieira? Um coach? Já. Ele tem um... Ele faz assim, ó. Ele fala exatamente isso aí que você falou pra vida. Ele fala assim, ó. Ele põe lá, tipo, 12 áreas, sabe? Certo. Da vida, assim, ó. É uma bola, né? É um círculo. Aí você tem que dar a nota pra cada ponto, assim, sabe? Vou mostrar pra você como é que é. Pô, legal. Aí, ó, você vai linkando, ó. Então, tipo assim, ó, 10, 2, 1, 5, 6, 8. Aí, o que acontece? O certo era dar uma bola. Aham. E ele fala assim, ó, isso aqui é uma roda. Se não for uma roda, não vai girar. Ó, que legal. Entendeu? E aí, só que Pô, aí a muito pessoa legal. vai marcando, fica tipo isso, ó. Aham. Tá vendo? Ó? Não fica uma roda. Aham. E aí cada pontinho aqui, ó, por exemplo, família, Pronto. financeiro, profissional, físico. Que legal, e aí, cara. o que ele fala? Ó, você não precisa estar 10 em tudo. Você tem que equilibrar, né? Então, tipo assim, ó, você tem que pode estar 2 em tudo, mas que esteja 2 em tudo. Aham. Entendeu? Pra rodar. Exato. Aí, na hora que você for evoluindo, ó, Pronto. eu vou evoluir só na área profissional. Não. Você tem que evoluir em tudo. Você vai evoluir na área profissional e vai tirar a atenção da família. Sim. Aí não vai rodar a tua vida. Exato. E ele fala exatamente isso aí que você falou, velho. Cara, E que eu legal. acho fera pra caramba. E sabe, só fazendo uma comparação aí, que eu achei muito legal isso aí. Faz muito sentido, cara. Eu vou até usar. Você já jogou, por exemplo, um jogo de futebol no videogame? Já. PlayStation? Quando você vai ver os status do jogador, é bem isso. Aham. Porque às vezes é aquele jogador que ele é muito bom no ataque, só que no resto, Faz nada. velocidade é ruim, defesa é ruim, marcação é ruim. Talvez pra questão ofensiva isso até seja um aspecto positivo dele, porque no ataque ele é bom. Só que você vai pegar um meio campo ali, geralmente um volante, um meio campo assim mais central, ele precisa ser um pouco bom em tudo. Então você via que a curva, que a bola era mais redondinha mesmo, tinha os aspectos mais balanceados, porque ele precisava daquilo, entendeu? Jogador completo, né? Mais completo, exato. Porque o meio campo é aquele cara assim, que ele precisa ter um certo domínio de ataque, mas precisa ter um domínio bom de defesa. Precisa ter um pouco de velocidade, precisa ser bom de marcação, de físico. Então, assim, ele tem que ser mais... Tem que ser mais completo, né? digamos assim, Aham. Isso aí é legal, cara. É legal pra caramba. Aí você vê que, assim, geralmente o que o pessoal faz? Dedica numa área só, né? Aí Pronto. fica top, né? Só que deixa tudo cair, né? Pronto. Deixa tudo embora. E o que é legal? Tá numa roda, um ajuda o outro. Pronto. E aí você consegue ter mais estrutura pra evoluir um ponto que você quer Sim. também, né? Então acaba que não é fácil, né? Você equilibrar a vida desse jeito, né? Acaba que assim, você começa a colocar energia numa coisa, a tendência é você querer ficar só naquilo, né? Porque Sim, você vai sim. ficando, vai criando intimidade ali, fala, ó, tô ficando bom nesse negócio aqui, eu vou Pronto. ficar mais aqui nessa área, Exato, tá dando certo. eu vou deixar as outras mais de lado, né? Só que, senão, num ponto entra em colapso. Né? Pronto. Porque uma hora vai entrar colapso. Porque uma hora um ponto ali vai ficar tão ruim que ele vai começar a atrapalhar até onde você é bom. Pronto. Exatamente. Você vê que isso é algo da geração atual, né? Produtividade excessiva. Então, a pessoa coloca aquele ultra ofensivo ali na questão laboral, né? No trabalho. E às vezes, como é que tá a tua família, tuas relações, teus amigos, enfim, o teu social? Às vezes tá Então, muito ruim, né? e acontece que é o seguinte, né? A pessoa, às vezes, geralmente foca, é muito, como você falou, na produtividade, no trabalho, né? Pronto. O foco atualmente é produtividade no trabalho, né? Também levantou uma onda fitness agora, né? Pronto, sim. Então isso foi muito bom, né? Foi bom. Porque o pessoal agora também tá focando nessa parte, né? De física, né? Só que é o que eu sempre falo, tudo em excesso faz mal. É. Toma cuidado também, gente. Não tem que ter equilíbrio, né? Porque, por exemplo, acho que é muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia, né? Acho muito legal essa questão da atividade física, né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, né? Pelo menos 150 minutos, né, de atividade física semanal. Então, isso faz muito bem pro sujeito, né? Em todos os âmbitos de vida. Mas, assim, a gente sempre conheceu aquela pessoa que antes treinava 3 vezes por semana. Aí foi pra 5, 7. Agora é 2, 3 vezes por dia. Aí, assim, ó, gente... Tem que ter calma, né? Toma cuidado. E outra. Pode ser que isso vire um problema em algum momento. E outra, tem que... hoje em dia a gente acompanha os atletas, né? Só que é atleta profissional. Exato, você não pode seguir a Exato. onda do cara, velho. Você não vai dar conta. Tipo assim, ó, você não sabe o bastidor ali, né? Uai, peraí. Você tá achando que você vai acompanhar o cara que vive disso? Exato. Cara, é a profissão do cara e outra, é a escolha do cara também, entendeu? Então, assim, pra ele faz sentido aquilo bastante, né? Até porque ele já teve algum sucesso, enfim, é atividade profissional. Se ele não fizer aquilo, ele vai fazer o quê? É a vida dele, né? É a vida dele, exato. Se transformou na vida dele. Tanto que você pode ver que a maioria desses atletas, cara, por exemplo, geralmente a esposa é do meio, os amigos são do meio. Então, assim, é a vida Ele dele. respira aquilo ali, né? É a vida do dele. cara, Exato. né?
Por exemplo, ele não sai da academia pra depois pegar um batidão de trabalho em algum lugar. Não, cara, aquilo ali é o trabalho dele. E a pessoa tem que entender o seguinte, igual essa roda que eu fiz aqui. Pronto. A roda do atleta aqui, o físico e o profissional é o mesmo. Pronto. Porque ele vive disso. Então, tipo assim, ó, né? Exatamente. Você tem que entender que o cara trabalha ali, velho. E outra, um negócio que eu acho legal, cara, antes, a gente via, às vezes, assim, os caras fitness, fortão e pá, né? Só que tinha muito ali um mistério de como se fosse assim, ó, ele só treina. Tá ligado? Hoje em dia já tá mais explícito, ó. Não é assim, né? Até um nível ali é beleza, de boa. Depois já ele entra no nível profissional ali, né? O pessoal já tá mais falando a verdade ali, ó, né? A pessoa usa tal coisa, né? Toma tal anabolizante, né? Então, ficou mais transparente, né? Porque antes o pessoal era iludido até achar algumas pessoas, tipo assim, ó, putz, vamos ficar igual o cara do filme lá, velho. Eu vi na televisão que ele come 30 ovos. É só, tipo assim, se eu comer 30 ovos, tá ligado? Velho. Não, e outra, chega num nível, assim, profissional de excelência que o detalhezinho conta, né? Conta, velho. A dose conta, o estímulo conta, a alimentação conta, pesar, né? Antes, quem que pesava a alimentação, cara? Capaz. Hoje em dia você vê que é comum no dia a dia as pessoas fazerem isso. Então, assim, isso mudou bastante. Cara. Mudou. E outra, antes a gente às vezes via o cara, velho, e tipo assim, às vezes fazia uma reportagem lá com o cara, aí mostrava a dieta do cara e tal. Só que a gente achava que se você seguisse a dieta e o treino do cara, você ia ficar igual o cara, velho. Pronto. Né? O povo, porra, velho, vamos fazer, cara. Putz, o segredo do cara, velho, putz, é esse. É esse, velho. Nossa, velho. Fora a genética, que é uma coisa que você não praticamente não muda, né, cara? Aí às vezes o cara, aí eu fazia até um suspense, né? O cara toma um suco lá de tamarindo. Putz, velho, nossa, é isso, velho. Nossa, tá ligado? Aumenta a testosterona. Exato. Né? Paçoca, velho. Putz, é isso. Nossa. E a gente acreditava, velho. Exato. Agora hoje não, hoje os caras já estão mais falando a verdade, né? Ó, é a dieta, é tudo, e é o suco, né? É o suco também, né? Exato. Não é... E, cara, eu admiro essa galera. Eu sei que você gosta bastante também, porque, cara, é uma vida muito... É puxado, cara. Porque é tudo conta, né? O sono conta, 24 horas do dia conta, né? Ele não sai do trabalho dele, né? Porque ele cara, tem que... É isso. Tem que cumprir todas as metas ali pra poder bater a meta, né? Isso. Eu admiro e eu não sei se eu daria conta. Nossa, eu também acho admiro puxado, cara, e acho puxado. Porque agora você falou assim, ó, a gente trabalha, você consegue desligar, né? Então, ó, tô trabalhando aqui, acabou, ó, agora final de semana eu não vou mexer, né? Já deixei lá tudo resolvido. O cara não, ó, sexta-feira fez o último treino. Não, fião, sábado você tem que fazer a dieta também, filho. Vocês não podem sair da dieta não, filho. Sem dúvida. Né? Você não sai do teu trabalho, não. Né? É um trabalho 24 horas por dia, né? 24. Tem que dormir na hora certa, né? É um negócio que enquanto você não aposenta, né? Tirando as fases ali de off-season que os caras dão uma relaxada. Mas é curto período de tempo. Pouquinho, né? É doido, né, cara? É doido, cara. É bem louco. Lucão, agora outra coisa que eu queria te perguntar é muito comum em estudante, que eu saiba, né? Aqueles remédios para concentração, que eles falam que é tipo assim, é aquela pílula do sem limites, sabe? Para foco. Existe isso? Funciona? Ou é balela? Como é que funciona? Cara, isso hoje em dia caminha muito com um diagnóstico, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O famoso TDAH, que você vê bastante falar por aí. Cara, em relação aos estudantes, em primeiro momento, muitos usam essas medicações, cara, de uma maneira um pouco indiscriminada mesmo, sabe? Por conta própria, às vezes pega a receita ali na faculdade, enfim. E são medicações que aumentam o tempo de atenção, principalmente, e acaba ajudando, né, de certa forma, na concentração no estudo. A gente sabe que a matéria, né, que tange a medicina, é uma matéria muito densa e muito árdua, assim. São muitos detalhes, muitos aspectos. Então, assim, pessoas que antes não conseguiam prender a atenção ali nem 15 minutos, através dessas medicações conseguem prender até mesmo horas, entendeu? Então, assim, é algo muito comum do nosso dia a dia. Não só entre os estudantes, mas eu vejo que isso já virou até uma preocupação do público adulto para a questão laboral no trabalho mesmo. Então, assim, por exemplo, a gente escuta muito falar, doutor, quando eu comecei, antes eu era pouco produtivo, depois que eu comecei a tomar ali o metilfenidato, lisdexanfetamina, enfim, alguma medicação assim nesse viés, a minha, digamos assim, o meu sucesso foi maior, sabe?
conseguir bater as metas, atingir os resultados esperados e o que antes era um problema. Mas assim, eu acho que tudo tem um certo custo, né? E também um certo preço, assim, porque assim, você vai subindo dose, chega, o corpo se adapta e aquilo você tem que sempre ter um acompanhamento profissional médico por trás, cara, para não perder a mão e viver também, de fato, você tem indicação para estar usando isso, que é fundamental, né? Infelizmente, cara, um problema bem que eu vejo lá ativo, assim, da medicina atual é que conseguem medicação por fora, cara. Entendeu? Às vezes em alguma farmácia, ou enfim, algum... Não estou aqui para fiscalizar nada, mas assim... É um perigo, né? Um perigo, cara, total. Porque você vê que quando o paciente chega para você numa situação dessa, né, do uso abusivo, enfim, por conta própria, assim, sem muita orientação, já chega um problemaço, entendeu? Que o corpo dele já tá acostumado com aquilo, já, né? Como se fosse uma dependência mesmo, entendeu? Então, assim, é complicado, cara, isso é bem complicado. Mas entre os estudantes... retomando um pouco sua pergunta, é muito comum. Eu vi muito isso acontecer. Tem um filme, chama Sem Limites, né? Certo. Aí o cara, velho, tipo, ele tava meio falido, né? Tava meio largadão, tal, pá, né? E tava... ele era escritor no filme, sabe? É até aquele cara que fez Se Beber Não Case. Tá. Que tinha o cabelo maior, assim, sabe? Sei. Aí, velho, ele tava lá assim, e aí ele encontra um cara, um conhecido, e tava arrebentado, né? Tipo assim, não conseguia escrever, não tava tendo dinheiro pra pagar aluguel, o cara tava falindo mesmo. Aí ele encontra um cara na rua, e o cara fala pra ele, ô fião, toma aí um presentinho pra você aí, depois você toma lá. Aí dá um comprimidinho pra ele. Aí fala, mas o que é isso aqui? Ele, não, toma um golinho lá, depois você me conta. Aí, beleza, velho. Ele foi lá, despretensioso, pegou e tomou. Aí a mente do cara começa a funcionar, velho. Pronto. Aí ele começa a ver coisa que ele não via no mesmo lugar que ele tava. Então ele já chega lá, já consegue driblar um problema da mulher que foi cobrar ele lá do aluguel. Aí ele entra na casa dele, aí ele vê a bagunça, aí ele enxerga a bagunça que tava a casa dele. Aí ele fala, não, capaz. Aí ele pega, limpa a casa inteira primeiro, assim, lava, louça, passa pano, pega... Senta lá, termina o livro que ele tava pra terminar, aí manda pra editora, a editora pira no livro, entendeu? Aí publica o livro do cara, aí o contratinho que ele tinha do livro lá, que era baratinho, eles querem pagar, milhões pra ele continuar o livro. Aí ele vai, pá, começa a pegar o dinheiro, investir o dinheiro. Tem até um negócio legal que ele fala, que eu acho interessante, ele fala assim, ó, que ele pegou o dinheiro e dobrou o capital. Aí ele fala assim, mas isso não adiantava nada, porque eu tava dobrando muito pouco. Então, tipo assim, ó, eu pegava 500 conto, fazia 1.000, entendeu? Aí ele fala assim, desse jeito eu não vou sair do lugar, eu preciso arrumar um empréstimo, tá ligado? Alguma coisa, porque, tipo assim, você que doido. O cara tem a mente brilhante. Só que, você dobrar o capital é um negócio difícil, tipo assim, no mundo dos investimentos aí, ninguém difícil. dobra capital. Tão rápido. Capital, assim. Aí o cara pegou e falou assim, eu tava dobrando capital todo dia. Só que eu tava fazendo, 500, 1.000, 2.000... 4.000, e falou assim, desse jeito aqui, eu não vou pra frente. Aí ele pegou, arrumou uns investidores, sabe? Aí ele começou a trabalhar, pá. Enfim, velho, final do filme o cara vira o presidente. Certo. Ele vira tipo um senador, sei lá, E ele, o que acontece? Ele consegue, com a mente dele, produzir o remédio que ele tomou, entendeu? Caramba. Aí, porque acabou o remédio, né? Era caro e acabou. Só que aí ele ficou tão bolado que ele conseguiu produzir o remédio pra ele tomar infinitamente. Só que aí o cara vira tipo um ciborgue, velho. Tipo assim, começa a prever as coisas, entendeu? Esse carro ali vai vir, vai bater. Aí o carro vai e bate. Aí o cara vira... Caramba. É porque ele fala assim, ó, eu vi que o motorista estava olhando pra baixo. E começa a calcular as coisas assim, a mente dele. Aí, resumo da ópera, velho. Filme, né? Só que eles mostram essa pílulazinha. E ela ficou famosa aí, né? E aí, tipo assim, ela existe num nível, né? Mas não é igual o filme, lógico, né? Mas... ela gera foco, né? É isso, né? Sem dúvida. Ela gera foco que você usa ali pra estudar, porque você quiser, né? Cara, é legal você ter contado um pouco do filme, porque você vê como tem relação com o que a gente conversou hoje, né? Em dois aspectos. No primeiro aspecto, cara, a gente vê, por exemplo, no Capsule que Droga, que as substâncias psicoativas, elas têm muito disso, né? O usuário começa a utilizar no início e, assim, ele tem uma sensação, assim, aberrante, pra ele muito positiva. Só que no processo ele se prende, começa a tornar aquele uso abusivo
E qual que é a questão em torno disso? Ele sempre busca retomar aquela primeira sensação que ele teve, que foi aquela euforia. Nossa, como a vida é perfeita, comecei a melhorar as coisas e tal. Só que depois no processo vai decaindo, entendeu? Sobe, depois desce sobe muito rápido. fundo. Exato. Então é complicado. E outra coisa, tem até uma certa analogia com a questão da aposta. Você falou aí do dinheiro, né? Porque a aposta é o seguinte, você, por exemplo, no começo ali você coloca R$5, você ganha 30. Aí você fala assim, pô, eu coloquei 5, virou 30. E se eu colocasse 500? E se fosse 5 mil, tinha ganhado? Se eu fosse 5 mil. Só que aí o cara não pensa que assim, pô, 5 mil faz falta pra mim? Demais. Aí vai lá os 5 mil, acabou, cadê os 5 mil e... E é tão engraçado, cara, rápido, que assim, ó, cara, é um rápido. golpinho tão barato, né? Tipo assim, tô dizendo assim, o golpinho mental, eu digo, né? Uhum. Caramba, velho. É lógico que você tem que ganhar umas pra você animar. É lógico, né? é lógico. A pessoa pensa assim, ó, Vai. putz, tá dando certo. Ô, fi, tem que dar certo um pouquinho mesmo, senão, se todo mundo for jogar e só perder, Imagina, você bota ali 50 conto em um perde, minuto, pum. você acha que eu vou pôr mais 50 Vai. aí eu perco. Ué, né? Tipo assim, ó, se você abrir o olho, você fala, velho, é lógico que eles vão me cevar, né? Ganhar uma, ganhar duas, né? É igual aqueles jogos que os caras fazem de, tipo assim, pega assim, ó, põe uma bolinha, né? Faz assim, ó. Aí tem os comparsa lá que acerta. Ganhou. Nossa, tamo dinheiro. Aí vem o Mané e joga. Aí ele perde. Aí os caras vai, junta tudo e mete marcha. Sem né? dúvida. Porque Cara, e é a isca, né? engraçado, Tem que cevar. depois que o problema já aconteceu, assim, já tá um problema grande, você vai conversar com a pessoa e ela mesma admite que isso aí que você falou é óbvio. Porque é óbvio, entendeu? Só que assim, quando ela tava presa no processo, é como se ela tivesse com a cabeça numa caixa, que ela só vê pra frente. O cenário ela não enxerga, entendeu? Uhum. Ela só tem a perspectiva de ganhar. E o tempo passou. Fica cega, né? Fica cega, cara. E isso você for ver, velho. Isso aí é técnica pra enganar peixe. Velho. Você taca farelo, a peixaiada vem. Exato. Só que você vai dar farelo pros peixes, lógico, pra eles virem. Sim. Aí vai comendo. Quando ele pega o que tá com o anzol, tchaf. É lógico. Uai, velho. Você acha? Se o peixe vier ali, se você não tacar um farelo, você acha que ele vem? Né? É a ceva. Exato. Isso aí é, como diz, isso aí é técnica milenar. E aí a gente não, eu não jogo isso aí. Eu também não. Não, e eu acho legal até pra gente finalizar assim de uma forma bem interessante, né? A gente não tá preso aos aspectos legais, judiciais, isso não, gente. A gente só tá vendo as questões de saúde, né? O impacto pra vida do com indivíduo. certeza, né? Porque realmente, cara, eu acho que... Cara, é legal se a pessoa quiser jogar, ela É lícito, joga, né? Cada um lícito. faz o que quiser, Cada né? um faz o que Se quiser, tiver mas... controle para Pronto. administrar, Exato, é que nem uso Vai de lá, substância, cara. Se ué. tiver controle sobre aquilo e conseguir, apesar do uso, tornar a sua vida funcional, isso é um problema? Não. É uma pergunta. Depende, cara. É. Agora, se aquilo trouxer um prejuízo que tudo para decorrente daquilo, a gente tá falando aqui dos casos Pronto. extremos, né? Quando a Extremo, pessoa começa exato. a ser Exato. prejudicada, né? Lógico, e não lógico, consegue com sair, certeza. né? Com certeza. Então, igual você falou, velho. Aham. Hoje aqui é lícito, né? Pronto. Então, assim, E ainda se discute muito isso, né? Você vê que vira e mexe, sai alguma coisa, tem alguém sendo investigado, enfim. Eu acho que é uma construção mesmo, é um Aham. processo. é um negócio que ali, vamos dizer assim, é uma... Eu acho que até é o que o pessoal fala na divulgação, né? Não é um investimento, Exato. é um entretenimento. Entretenimento. Né? Então a pessoa tem que entender ali que é o quê? É tipo assim, você vai pagar pra brincar. Exato. Né? É um fliperama. Pronto. E não é um negócio, é um investimento. Aí que entra a mentira também, né? Pronto. Não é investimento, ali é pra você perder Aham. dinheiro, né? É pra você jogar, né? É tipo assim, é um fliperama mesmo, Pronto. de adulto, né? Não é um Exato. negócio, vou investir, Exato. vou tirar o dinheiro de comer, não. Você tem que ver se você tem dinheiro pra lazer, Aham. né? Porque é um dinheiro que você vai tacar ali, é pra perder. Aham. É um fliperama, né? Pronto. Agora a pessoa começa a entrar na onda de investir, né, mano? Acho que vai... Exato. Encara de uma maneira como se fosse uma possibilidade de investimento, É, certo, tipo né? assim, putz, Pô, bolsa de valores, vai né? voltar, vai voltar. Isso aqui é bolsa de valores, né? Exato. Não é, né, velho? E, óbvio, pode ser que numa estatística pequena pra alguém volte mesmo, entendeu? Tem gente que dá certo. Essa que é a mágica do negócio, né? Mas é Alguém tem lógico. que ganhar nisso aí Pronto, também, né? exato, com certeza. Aham. Com certeza. Agora, a pessoa, às vezes, quando ela vai brincar, às vezes ela dá uma sorte e ganha. Pronto. Agora, quando o cara vai investir, ele vai ter que investir várias vezes ali. Pronto. E no longo prazo você sempre perde. Isso aí é matemática. Todo mundo sabe que se você jogar ali a longo prazo, a banca ganha, né? Porque senão o cara... Se a banca perder, Exato. os cassinos têm que fechar. Tem que fechar, tudo lá. Tem que exato. fechar Las Vegas. Exato. Né? Porque senão não vive. Agora, ô Lucão,
partindo pro final da entrevista aqui, eu sempre pergunto aqui pros meus convidados, né? Qual que é o código do sucesso pra você? Cara, eu acho que o código do sucesso caminha muito com o que a gente conversou aqui o tempo todo, cara. É o dia a dia, o pouco a pouco. Não tem segredo mesmo. Eu acho que é o que você pode fazer no seu dia para que melhore ele de certa forma, né? Atualmente eu não estou fazendo nenhum processo de psicoterapia, mas eu converso bastante com meu pai. Meu pai é um cara muito legal, muito alinhado às perspectivas de vida positivas mesmo, como encarar o dia a dia. E ele sempre me fala, cara, e aí, curtiu o seu dia? Tá feliz? Tá sorrindo e tal? Ótimo. Amanhã é outra coisa, cara. Começa de novo, entendeu? Então, eu acho que é muito disso. Eu não vou falar aqui pra ninguém o segredo profissional relacionado ao que eu faço, qual que é o segredo do sucesso, até porque eu tô numa construção ainda, né? Começo de carreira. Não tem muito a trazer sobre isso, mas eu acho que é investir no teu dia a dia, coisas positivas, coisas que você vê que pessoas fazem e dá certo para a maioria delas, ou seja, a estatística é boa, né? Não é uma estatística ruim. E é isso, cara. Eu acho que essa perspectiva é muito legal. E outra coisa que eu gostaria de falar é assim, ó, confia no curto prazo, tá? Não prenda suas expectativas ao médio e longo, porque o médio e longo são muitas variáveis que vão acontecer ainda para você chegar lá. Então, assim, busca o curto prazo hoje, tá? No máximo, confia bastante no amanhã. Mas não daqui 1 ano, 2, 5, 10. Um dia de cada vez. Pronto. Fechou, Lucão. Muito obrigado por ter vindo. Boa, satisfação. Venha mais vezes aqui trazer novidades pra gente. Fechou. E as portas vão estar sempre abertas pra você aqui. Valeu. Você é o convidado especial nosso aqui. Top demais. Fechou, Lucão. Obrigadão, velho. Tamo junto. Valeu.